Howdy! Como são todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Essa é a aula 3, o objeto de conhecimento é Reading Comprehension Writing e o detalhamento é Text Typology. Espero que vocês fiquem bem atentos à nossa aula and let's go! Bem, e vamos iniciar, né, a nossa aula. Observando aqui essa nossa primeira imagem, vocês podem ver que esse modelo aí é de uma carta, certo? Vamos ver mais uma imagem também, que aparece aqui o título Pancakes, e em seguida vocês têm a palavra Ingredients. E aparece uma pequena lista aqui e uma sequência de instruções. Isso também é um outro tipo de texto. Continuando. Você pode observar agora a capa de um newspaper, ou seja, de um jornal. Então, mais um outro tipo de texto. E aqui, finalizando o nosso conjunto de imagens, você tem o título ali de postcard. O que é um postcard? É um cartão postal. Então, todas essas imagens aqui são tipos de texto, né? São textos diferentes. Então, o nosso assunto de hoje é sobre gênero textual, ou seja, os tipos de texto. Então, é importante que vocês aprendam esses tipos de texto para que vocês possam, né, ter conhecimento deles e fazer ótimas avaliações externas quando esses textos aparecerem para vocês. Bem, por falar em gênero textual, vamos ver um pouquinho aqui junto comigo do que se trata este tópico, né? Acompanhe. Então, gênero textual se refere à finalidade de um texto, né? Para que serve aquele texto? Para que eu vou utilizar ele? Continuando. Levam em consideração a situação do discurso, ou seja, quem são os interlocutores e como se dará essa comunicação. E existem inúmeros gêneros textuais, como, por exemplo, notícia, conto, relato, romance, receita, palestra, etc. Bom, e por falar desses inúmeros gêneros textuais, eu tenho um desafio para vocês agora. Acompanhem. Olha só, vocês estão observando aí na nossa tela, né, uma pergunta e diz o seguinte: qual gênero textual está representado na imagem? Então, você tem a imagem aí, não é? Escrito postcard. E as opções são letter, invitation, postcard ou newspaper. Eu acho que já está bem claro para vocês, não é? Então, a nossa resposta, vamos conferir. Postcard. Continuando. Próxima imagem aí, vocês estão vendo, né? Qual gênero textual está representado na imagem? Então, tem vários alimentos aí, a pessoa está verificando, certo? Algo ali, um texto relacionado a esses alimentos. Opções: magazine, recipe, list, diary. E aí, people, o que vocês acham? Vamos ver aqui comigo? Então, quem falou a letra B, acertou. Vamos ao próximo. Última imagem aí, você está vendo a pessoa ali na frente do computador, e aí você tem vários ícones relacionados a algo que todo mundo já conhece. O que vocês acham, que tipo de texto é esse? Manual, e-mail, letter or note? E aí, vamos ver aqui a nossa resposta? Então, para quem marcou e-mail, está correct. Congratulations! Bem, então, continuando um pouquinho mais, vocês puderam observar, né, que a gente tem vários tipos de texto. E agora a gente vai ver um pouquinho mais específico dessa função, dessa finalidade desses textos. Então, acompanhe. Então, olha só. O Text Typology se refere à estrutura e ao propósito dos textos, né? A gente tem um propósito quando elabora um tipo de texto. Então, a gente tem uma classificação para esses tipos de texto. Temos narração, que é contar eventos. Temos descrição, que é detalhar características. Exposição, que é explicar ideias. Temos ainda argumentação, que é defender opiniões. E injunção, que é instruir
ações. Então, estes tipos de texto, ele tem este propósito, né? De mostrar para vocês, né, o que eles querem mostrar. Querem narrar, eles querem descrever, querem expor algo, querem argumentar. E vamos ver um pouquinho mais sobre o Text Typology. Então, observem que cada tipo possui características e objetivos específicos, ok? Como narrar uma aventura, quando a gente fala de narração, não é? Descrever um objeto, que a gente está fazendo o quê? A descrição. Explicar um conceito, né? Explicar algo. Convencer sobre um ponto de vista ou instruir como fazer algo. Então, todos eles que eu falei, essa lista aqui, todos eles têm um objetivo diferente, certo? Então, cada texto também tem esses seus objetivos. Então, por isso é importante a gente saber um pouco sobre os gêneros textuais e a finalidade de cada um. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Então, olha só. Nós temos alguns principais que nós vamos ver hoje, né? E também acordados como principais tipos textuais, que são, em geral, 5. O primeiro é narração, né? Narrar algo, contar algo. O próximo é injunção, né? Que é orientar sobre algo. Dissertação, que é o próximo, ok? Defender um ponto de vista. Exposição, né? Expor algo. E descrição, que é descrever algo, certo? E antes da gente ver um pouquinho mais cada um desses textos com mais cuidado, nós vamos ter mais um desafio para vocês. Olha só, observe. A pergunta diz o seguinte: qual tipo textual está representado na imagem? Olha só, vocês podem observar aí, people, tem ali no menu, tem starters and drinks, tem a palavra burgers ali no meio, tem hot pizza, tem extras. Então, vocês podem ver, não é, que tem as imagens também relacionadas a esse tipo de texto, não é? Tem ali uma beer, né? E fries, e pizza. Então, o que você acha? Que tipo de texto está sendo representado nessa imagem? É narrativo, descritivo ou expositivo? E aí, pensa aí um pouquinho, o que vocês acham? Qual será a finalidade desse texto? É descrever algo? É me instruir algo? Okay? É defender um ponto de vista, uma opinião? Então, nós temos aí narrativo, descritivo ou expositivo. Então, vamos ver aqui qual é a resposta. Então, o nosso texto aí é descritivo, certo? Isso daí é um cardápio, ok? Provavelmente de uma lanchonete, né? Porque vocês têm aí os hambúrgueres, as batatas fritas, a pizza, ok? Então, esse tipo de texto, que é um cardápio, ele se encaixa no tipo de textual que é descritivo, certo? Que ele vai apresentar para você uma lista de algo, para que você possa apreciar essa lista. Tudo bem? Então, como a gente acabou de ver esse tipo textual aí no nosso desafio, nós vamos ver agora junto comigo também um pouquinho mais, né, com mais detalhes sobre o texto descritivo, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só, o texto descritivo, ele se ocupa de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. Então, ele relata ou expõe. Então, por exemplo, se acontecer um acidente ali na esquina, né, daqui, próximo da Seduc. Então, você tem, né, aconteceu um carro, bateu no poste na esquina, às 19h30, próximo ao edifício tal. Então, você está o quê? Né, descrevendo o que está acontecendo ali, certo? Então, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor
ou emissor. Tudo bem? Então, quando você encontra esse tipo de texto, eles são cheios de adjetivos. Então, eles vão descrevendo, vão apresentando, né, as pessoas de acordo com as suas percepções, com os seus pontos de vista. Ok? Vamos ver um pouquinho mais desse tipo de texto. Bem, alguns exemplos desse tipo textual, que é o texto descritivo, temos aqui ao nosso lado. Então, por exemplo, um diário, né? Nós contabilizamos também como um texto descritivo, certo? Por quê? Porque a pessoa vai escrever aí o dia dela, né? Vai descrever a percepção, os sentimentos que ela teve nesse dia, certo? Vai relatar como ela se sentiu, como ela vivenciou aquele dia. Continuando. Lista de compras também, um texto descritivo, que a pessoa vai descrevendo tudo que ela precisa, né, ir ao supermercado para fazer as compras dela. Então, tá tudo listado lá, certo? Ponto a ponto. Próximo currículo também, né, ele vai descrevendo quais são, né, as habilidades que a pessoa tem, quais são os cursos que ela teve, quais são, né, as formações que ela teve, certo? Então, vai tudo ali sendo descrito naquele texto. Temos ainda aí o World News, o jornal, né? O newspaper, certo? Também que vai descrevendo os fatos que ocorrem no dia a dia, ok? E agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, dos próximos tipos textuais. E agora, antes de a gente passar, né, para o próximo, mais um desafio para vocês. Vamos lá. Olha só essa imagem aí, não é? Vocês podem ver aí mais ou menos a imagem, mas eu vou ler para vocês só o comecinho aqui para vocês acompanharem comigo. Então, diz assim, lá no primeiro parágrafo, né, da página 4, 4. The conversation was easy and pleasant. The grandmother asked me a lot of questions about my younger brother and mother. Wanted to know what's what and fed me with pickles. The sun set below the horizon and it was time to sleep. Então, está contando aqui um pedacinho da pessoa que conversou com sua mãe. Então, o que você acha aqui? Você pode observar também que tem conversas, né? Porque a estrutura do texto mostra que tem algumas conversas aqui durante esse texto, certo? Vamos ver aqui as opções que nós temos. Então, o que você acha? Este tipo textual é argumentativo, injuntivo ou narrativo? O que você acha que ele é? Argumentativo, injuntivo ou narrativo? Então, olha só, o nosso texto é um texto narrativo, certo? E a gente vai já descobrir por quê. Então, vocês viram lá que aquele tipo de texto, certo? É um texto narrativo. De uma pessoa conversando com outra, né? Falando sobre a situação dela lá naquele lugar, contabilizando, ok? E tinham exemplos de conversas também ao longo da página, certo? Então, vamos ver aqui as características de um texto narrativo. Então, um texto narrativo, eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço, certo? Então, eles vão narrar o que acontece naquele tempo, naquele determinado tempo, naquele determinado espaço. O que mais que nós temos sobre ele? Então, a estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, é uma estrutura bem fixa, não é? Então, você sempre vê esses passos aí que a gente acabou de ver. Você tem essa apresentação, certo? E aí a história vai sendo desenvolvida, né? Vão contando o que vai acontecendo. Às vezes tem histórias paralelas, né? Você tem aquela história principal, né? Do personagem principal. E você também vê as histórias paralelas que vão acontecendo em torno daquele personagem. E acontece também o clímax, né? Que é o clímax da história, que é o ponto, assim, o ponto alto da história. Algo que acontece como uma reviravolta naquela história, que está indo bem tranquila, né? E de repente acontece algo como uma reviravolta. E ele sempre fecha naquele desfecho, né? O final da história. Então,
Que tipo de texto é esse que a gente viu que exemplifica, não é? Esse texto narrativo? Esse exemplo clássico é o romance, não é? Então, o romance é um exemplo clássico de texto narrativo, que você sempre vai encontrar os personagens, não é? Sempre você tem um personagem central, rodeado por outros personagens, né? Que vão também ajudar a contar aquela história principal, né? Deixar aquela história, né, mais envolvente, não é? Que é bem interessante. Quando a gente começa a ler um livro que nos deixa assim envolvido, a gente não quer mais parar de ler, né? Quer saber até o final da história. É muito interessante. Outro exemplo, não é, de textos narrativos também são as crônicas, certo? As crônicas são mini contos, né? Em geral, esses contos são mais do dia a dia. São pessoas, são autores que têm um olhar bem perspicaz, né? Até errei a palavra, certo? É um olhar mais atento, certo? Para esse tipo de acontecimento do dia a dia. Eles observam as pessoas, as atividades das pessoas no dia a dia e descrevem, né, pequenas crônicas que acontecem no dia a dia, certo? Então, aqui nós temos o exemplo aqui, ó, The Morning Coffee. Então, ele está falando de quê? Do café da manhã. Então, ele vai descrever algo que acontece no nosso dia a dia, né? Então, ele vai detalhar aquilo ali, vai te contar algo sobre aquilo, né, que deixa mais envolvente a história, mas é uma coisa do nosso dia a dia. Então, em geral, uma história bem curtinha. O que mais que nós temos como exemplo de narração? Contos de fadas, esse é clássico, né? The Little Princess Isolated. Então, aqui nós temos aqui os personagens que são clássicos, né? O príncipe, a princesa, certo? Aí você tem aquela fada má e outros personagens também. Então, os contos de fada também se encaixam nesse tipo de texto, que é um texto narrativo. Lembrando, o que eu preciso para ter um texto narrativo? Eu preciso ter os personagens, certo? Os personagens centrais. E o texto também é todo estruturado, certo? Então, você tem a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o fechamento, o desfecho, a conclusão daquela história, right? Além dos contos de fadas, nós temos também a fábula, não é? Em geral, a fábula, ela tem sempre uma moral lá no final, né? Então, moral da história, né? Então, ela conta algo, certo? Então, é importante que você, né, ajude o próximo, certo? Então, você tem sempre uma moral no final das fábulas. Aqui, nesse caso, desse nosso exemplo, vocês têm aí The Lion and the Mouse. Então, essa história é bem famosa, né? O leão e o ratinho, né? Que no caso aqui, quem ajudou no final das contas o leão foi o ratinho, né? Então, mostrando que nem sempre aqueles que são pequenininhos, né, conseguem fazer coisas grandiosas. Então, a fábula também é um exemplo, né, de texto narrativo, certo? Porque ele também tem os personagens principais, eles contam toda aquela história e chegam ao desfecho. E nesse caso aqui, né, das fábulas, você tem a moral da história, que é o desfecho. E antes da gente continuar um pouquinho mais, vendo mais um pouco desses tipos, mais um desafio para vocês. Próximo agora, qual tipo textual está representado na imagem? Olha, esse tá fácil, hein? O que vocês acham que é? Vamos ver as opções. Você tem aí as imagens, né? Ingredients, tem a pessoa mostrando como é que faz esse passo a passo. E aí, encaixa que tipo textual, people? Argumentativo, injuntivo ou expositivo? Qual dessas opções vocês acham que vai se encaixar esse tipo textual aí, dessa imagem? Esse tipo de texto aí, no caso, a gente está vendo uma receita, né? É argumentativo? É um texto injuntivo ou é um texto expositivo? Eu sei que vocês já responderam aí, então vamos ver a resposta aqui junto comigo. Congratulations! Quem marcou injuntivo, muito bem, é isso mesmo. As receitas se encaixam no tipo de texto injuntivo. E por falar em textos injuntivos, vamos ver um pouquinho sobre eles também. Então, olha só.
Você tem aí o texto injuntivo, né? De que se trata esse texto? Então, o texto injuntivo ou instrucional é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, ou seja, a pessoa que está emitindo a mensagem, o emissor, tem como objetivo orientar e persuadir o interlocutor, ou seja, o receptor, aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Então, qual é a ideia aqui? Indica uma ordem, certo? Então, é algo instrucional, ok? Então, quando eu falo dessa palavra injuntivo, é a mesma coisa que instrucional, certo? Que a ideia é dar uma ordem, instruir, ok? Ou ainda orientar e persuadir. No caso aqui, o interlocutor ou receptor, que é a pessoa que vai receber a mensagem. Vamos ver alguns exemplos deste tipo de texto. Nós temos aqui a propaganda. Nesse caso da propaganda, qual é a ideia dela? É persuadir você, né, que é o receptor, né, eu também, certo? Que eu observo as propagandas, a quê? A comprar aquele produto. Então, eles fazem, elaboram, pensam muito, né? Eles passam meses pensando para elaborar, né, uma campanha publicitária. Por quê? Porque com aquela campanha eles buscam alcançar, né, aquela pessoa que pode potencialmente usar aquele produto. Então, eles investem bastante nas propagandas. Então, a propaganda também é um texto injuntivo, right? Continuando, temos a receita culinária. Qual é o objetivo da receita? É instruir, né? Ela vai dar o quê? Ela vai dar o passo a passo. Faça isso, adicione isso, misture isso com mais isso, compre isso, certo? Então, ela vai instruindo a pessoa a fazer, né, aquele passo a passo para chegar lá na receita final. Tudo bem? Então, a receita culinária também é um exemplo de um texto injuntivo. Um outro exemplo é manual de instruções, né? Esse daí também é bem clássico. Então, o manual ele mostra para você o que você precisa fazer em relação a determinado objeto ou situação, o que você precisa fazer. Então, ele vai dando passo a passo, orientando você, faça isso, depois isso, né? Em geral, eles colocam sempre as numerações ali para que você possa seguir o passo a passo do que deve ser feito, né? Tanto em relação aos objetos que você tem, né, possui, né, para você poder manuseá-los, ou como algumas situações, né? Temos ainda o regulamento, certo? Então, no regulamento ele mostra, né, quais são as regras, por exemplo, jogo, né? Jogo você tem regras. Então, se você quiser jogar, você precisa ter, né, acompanhar aquelas regras e segui-las. Senão você vai ser eliminado. Então, o regulamento também é para isso, é um texto injuntivo. Vamos ver agora outros tipos de texto. Temos ainda o texto dissertativo argumentativo. O que será esse tipo de texto? Acompanhe. Então, são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Certo? Então, eles expõem um tema através de argumentações. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Eles são marcados pelo quê? Pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, que é a apresentação, antítese, o desenvolvimento, e a nova tese, a conclusão, certo? Então, aqui a palavra-chave é argumentação, ou seja, ela expõe o seu ponto de vista, né, as suas ideias, para quê? Para persuadir o leitor, né? Então, ele vai mostrando esse ponto de vista que a pessoa acredita, até, né, persuadir o leitor ou não, que esse é o objetivo de um texto dissertativo
argumentativo. Então, observe que essa estrutura, né, desse tipo de texto, ela tem esses três elementos, certo? São as três partes. Então, a tese, certo? Que é a apresentação, né? Ela vai expor, né, algo sobre aquele tópico. Depois, ela vai para o próximo momento, que é a antítese, ok? Que é o desenvolvimento, vai desenvolvendo, vai mostrando os vários pontos de vista a respeito daquele tópico, né? E também, e já vai mostrando os seus. E finaliza com a nova tese, que é a conclusão, né? Concluindo, né? Em geral, ela mostra que o seu ponto de vista é melhor dentre todos os outros que foram apresentados. Então, a ideia desse tipo de texto é persuadir, né? Fazer o leitor acreditar, né? Seguir aquela ideia. Temos como exemplo desse tipo de texto os seguintes, né? Que são o editorial jornalístico, né? No editorial também eles têm esse tipo, né, de texto, certo? Temos ainda a carta de opinião, que a pessoa apresenta a sua opinião sobre determinado tema, também com uma ideia de persuadir o leitor. A resenha, certo? Também que é um ponto de vista de uma pessoa. Um artigo também tem como esse ponto, né, essa ideia de persuadir o leitor. O ensaio também é mais um exemplo, né, de um texto dissertativo argumentativo. E a monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, esses três últimos são os mais clássicos também, que a gente conhece mais, não é? Como esse tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Que são a monografia, a dissertação de mestrado e tese de doutorado. Por quê? Porque você observa com clareza, dentro desses textos, não é? Essas três partes, né? Que é a apresentação, né? O desenvolvimento e a conclusão, que a pessoa tenta, né, persuadir o eleitor a aderir àquela ideia que a pessoa apresentou. Tudo bem? Então, vocês puderam perceber aqui junto comigo que a gente tem vários tipos de texto. E temos esses textos principais, nessa tipologia principal, né, que são esses textos argumentativo dissertativo, textos narrativos, textos descritivos, textos injuntivos, certo? E vocês podem perceber que com o conhecimento desses tipos de texto, fica mais fácil quando você vai, né, realizar uma avaliação externa, porque você já sabe a estrutura de cada um desses textos, certo? Então, finalizamos por aqui.